chegar no sexto ano eu já sabia o que eu queria fazer. Na faculdade a gente tinha uma disciplina que tratava a questão da deficiência, da incapacidade, mas muito pelo lado terapêutico, de tratar o paciente, né, de recuperar o paciente, e não com esse sentido mais amplo de, além da recuperação, você efetivar uma reabilitação para incluir para a vida. Mas era um pouco modelo, era um modelo que existia, era assim aqui e era exatamente igual em qualquer parte do mundo. Em 1981, 82, logo depois do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, e aí nós já tínhamos um trabalho muito intenso no Hospital das Clínicas, não era fácil mostrar para o grupo de gestores dentro do próprio hospital que existiam particularidades no atendimento do deficiente que precisavam ser contempladas, que iam além do cuidado com a doença. A própria oferta de uma prótese, de uma órtese, ou o cuidado com o ambiente, o entendimento sobre como essa pessoa volta para o trabalho, volta para a escola. E havia sempre uma discussão, que eles diziam, mas isso não é uma tarefa da saúde. E eu falava, não é uma tarefa da saúde, mas é uma necessidade do paciente. E nada mais fácil do que nós, equipes que estamos dentro da saúde, olharmos para essas necessidades do paciente. Mas era uma novidade. E aí a gente vê uma questão muito clara no desenvolvimento das ações no campo da saúde e reabilitação das pessoas com deficiência, sobretudo com deficiência física, no nosso país. Chegamos em 1981 com um esboço, então, bem claro de quem atende criança eram as instituições filantrópicas, que faziam isso com muita competência, e quem atende o adulto proveniente do acidente de trabalho era o nosso INAMPS. Os hospitais universitários começam a se envolver com essa tarefa, mas de uma maneira ainda tímida, porque parecia que reabilitação era alguma coisa que ia começar muito depois do cuidado da saúde. Não era um cuidado da saúde, era uma coisa que já vinha depois. Sequela não tem nada a ver mais com saúde, o que não é verdade, até porque nenhuma lesão é estável. Então a gente começa a discutir essas questões dentro do governo do Estado de São Paulo, e já com a energia que trouxe o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, em 1981, nós estamos todos mobilizados, e havia um movimento aqui em São Paulo que era muito forte, que era o Movimento pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, o MDPD. E a grande liderança desse movimento estava no Hospital das Clínicas, que era o Cândido. O Cândido era um engenheiro brilhante, um homem notável, respeitadíssimo pela sua competência, e que, a par de tudo isso, era também lesado medular. E o Cândido, que a gente conhecia até pela história, porque foi um indivíduo perseguido na época da ditadura, na época dos conflitos estudantis, começa a nos envolver nessa grande discussão que são a garantia dos direitos, a acessibilidade, e a gente falava em acesso, sempre pensando em acesso físico, né? Rampa, elevador, a garantia da cadeira de rodas. A gente não pensava na acessibilidade com essa grandeza que hoje tem aos meios audiovisuais, comunicação. A acessibilidade tem um sentido hoje muito mais amplo. Mas naquele momento, aquela luta já era importantíssima, porque eu sempre falo que se não tivesse uma discussão nos anos 80 sobre acessibilidade, sobre acesso ao meio físico, hoje não teria um idoso andando na rua. Bom, seguimos aí ao longo dos anos 80, muito mobilizados, e aí o grupo vai crescendo, surgem outros movimentos, o NID, surgem outras lideranças. Em alguns momentos o movimento está mais forte, em outros momentos o movimento está mais enfraquecido, mas uma coisa que se destaca é a fundação do Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente, o primeiro conselho do país. Uma iniciativa para trazer a participação da sociedade para dentro do Estado, do governador André Franco Montoro. A gente traz as representações de todo o Estado e a gente cria elege o primeiro Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa com Deficiência. Aí com a participação do Hospital das Clínicas, como uma entidade de saúde que representava a estrutura de saúde do Estado, o governo participando através das suas secretarias, e os movimentos de direitos das pessoas com deficiência
e as entidades, né, os movimentos de e para. São Paulo também foi pioneiro nesse arranjo, nessa arquitetura de trazer o movimento que lutava pelas pessoas com deficiência, mas trazer as entidades para essa discussão. Eu conversei com a direção do hospital e nós colocamos o conselho para funcionar dentro do Hospital das Clínicas. Ele ficou com a sede dentro do hospital até se iniciar o governo do Covas. Foi uma ação muito interessante, porque ao participarem mais de perto da movimentação, da atividade do centro de reabilitação, na Rua de Derô, que era o centro de reabilitação do Hospital das Clínicas, isso também estimulou outros pacientes a se vincularem ao movimento e a estabelecerem uma relação direta com essas lideranças. Se de um lado atraiu novas lideranças e fez com que os nossos pacientes se sentissem com condições e motivados a participar, por outro lado, eles também começaram a entender melhor o significado da reabilitação para esse grupo de pessoas. Nós temos hoje uma sequência de artigos que definem claramente o papel do Estado na proteção das pessoas com deficiência, mas também o papel do Estado na garantia da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho, na saúde, na educação, que é o ponto fundamental. E a proteção social, né, feita a partir depois das leis ordinárias, da Lei Orgânica de Assistência Social e até dos benefícios que são hoje advindos da Lei Orgânica Social, que é o benefício de prestação continuada. O cidadão de direitos, e nós somos, né, cidadãos de direitos, para garantir os direitos, não podem ter oportunidades iguais. Oportunidades justas não são necessariamente iguais. E é isso que a Constituição trata. É muito interessante vermos e entendermos o papel de uma Constituição no país. Isso devia ser ensinado na escola. Isso é garantia de direitos. Isso é materializar o direito de cada cidadão.